Bom dia para todos que estão conectados conosco. Quero saudar a todos em nome de Yahshua, nosso Salvador. Que a paz do Eterno, que excede todo entendimento, esteja em cada coração, em cada vida, proporcionando a cada um de nós o entendimento de sua palavra. Hoje estamos trazendo para os amados uma mensagem em continuidade que já temos pregado em outras oportunidades, sempre batendo nessa tecla de que há um só Criador e Salvador e Consolador. Não existem, no caso, três pessoas no Eterno, no Criador, no Altíssimo. Há um só Criador, Ele mesmo é Salvador e Consolador de todos. Vamos ler o texto, a mensagem de hoje, em Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6. Vamos ler a palavra. Há um só corpo, um só rua, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão, um só Criador e Pai de todos, o qual é o Altíssimo sobre todos e por todos. Esse é o texto que temos hoje para a nossa reflexão do estudo de hoje, em nome de Yahshua, nosso Salvador. Quero já de antemão dizer para os amados irmãos que nisso nossa lição de hoje, nossa mensagem de hoje, encontramos o emissário Shaul demonstrando, através de um pedido, aos que foram chamados. Fomos chamados para o plano salvático do Eterno, e aqueles que foram chamados pela fé em Yahshua, e o emissário Shaul agora está nos demonstrando, mas a demonstração com que pedindo? Ele está pedindo que nós sejamos pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas que não vivam mais de acordo com os preceitos do mundo, de acordo com as nossas naturezas carnais. Até eu quero ler texto aqui, uns versículos antes de entrar na mensagem, para provar o cuidado do emissário, que chamam de apóstolo, para com aqueles que são chamados para a vida eterna. No versículo 2, do capítulo 4 de Efésios, ele diz o seguinte: sejam sempre humildes, gentis e pacientes, suportando uns aos outros, com amor, e faço todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Rua, através do poder unificador da paz. Então aqui é um conselho que o emissário está dando àqueles que foram chamados pela fé, por crer no Criador, e que hoje têm a esperança de vida eterna. Sabemos que não há salvação fora do plano redentor do Eterno, através do Mashiach, o seu Filho. Ele também fala da unidade concedida pelo Rua, pelo Espírito, através do poder unificador da paz. Então essa unidade que a paz nos traz, que nos une, que nos unifica, só encontra-se no Mashiach, quando obedecemos sua palavra, quando cremos nele, conforme está escrito. Então, hoje falaremos algo dentro daquele que está escrito, porquanto precisamos crer no Mashiach como está escrito. E Yohana, que é João, capítulo 7, verso 38, ele vai falar para nós isto: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Segundo essa escritura aqui, como podemos crer no Mashiach? Conforme está escrito, conforme diz as Escrituras aqui são os profetas, são os salmos, são os patriarcas, a Torá, dada a nós através de Moshe. Então, como diz a Escritura, então para nós hoje crermos no Mashiach e sabemos que estamos crendo verdadeiramente, estamos crendo de forma verdadeira, de forma realmente positiva,
é necessário examinarmos as Escrituras, é necessário conhecermos a palavra escrita, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E sabemos que a palavra do Criador, ela é a verdade. O próprio Mashiach nos demonstra nessa parte, quando ele traz para nós a mensagem, está em Yohanan capítulo 17, versículo 17. O texto diz o seguinte: purifique-se na verdade, pois a palavra é a verdade. Então, amados, quando nós vamos tendo essa conversa aqui, de amigos para amigos, de irmãos para irmãos, é como se nós estivéssemos olhando aqui olho no olho, né? Vamos dizer, nós estamos na grande sala, todos rodeados aqui, com a palavra na mesa, a Bíblia na mesa, e nós estamos examinando as Escrituras para o nosso conhecimento, para nós crescermos em conhecimento espiritual. Porque hoje existe tanto engano, tanta mentira, tantas tapeações, hoje você não sabe mais aonde encontrar a verdade. Cada porta e templo que você para, você vê lá um título diferente na parede, você entra, você encontra um teor de mensagem diferente, ali tem doutrinas diferenciadas uns dos outros, e perguntamos, quantos salvadores existem, quantos criadores, quantos redentores, quantos consoladores existem? Então, nesse estudo aqui nós estamos mostrando, segundo as Escrituras, que há um só Criador, Salvador e Consolador de todos. Isso é muito importante, para que não venhamos crer em uma variedade de unidade, crenças, de salvadores, de deuses, né? Então não podemos, nós sabemos que nós queremos, até não podemos adorar deuses, né? Adoramos o Criador, o Eterno. Para nós, há um só Criador, um só Salvador, Redentor, Consolador de todos nós. É isso que a palavra nos diz. Então é isso que vamos estudar essa manhã, neste dia que estamos aqui estudando, para aprender com mais veemência, com mais clareza o que nos diz a palavra, né? Então nós temos aqui o Shaul nos demonstrando, né? Então nós vejamos aqui que, tratando-se de pessoas, quando ele falou da unidade, né, concedida pelo Rua, através do poder unificador da paz, ele está falando o quê? Ele está falando em pessoas, está falando de pessoas. Quando fala-se de pessoas, fala-se de unidade, porque unidade significa um grupo de pessoas unidos em torno de uma verdade, em torno de algo, né? Por se tratar de indivíduos. Porém, quando se fala a respeito de algo, que é o Criador, o Eterno, o nosso Salvador, fala-se de unicidade. Ele é uma unicidade, por se tratar de um único ser com três grandes atributos, que são eles, Criador, Salvador e Consolador. Então vemos aí que o mesmo ser, ele é o Criador, ele é o Salvador, ele é o Consolador. Então ele cria, ele salva e ele consola. Isso conforme está em Efésios 4, versículo 4 ao 6. E acabamos de ler nosso texto oficial da mensagem de hoje. Então encontramos aqui que esse é o significado. Segundo o que está escrito, quantos espíritos existem, né? Nós vimos aí uma grande variação de pregações acerca do espírito. E nós então queremos hoje ver com mais clareza dentro da palavra quantos espíritos realmente existem em relação ao Criador. Então sabemos que dentro do texto que nós lemos, inclusive aqui no versículo 4 de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 4, diz que há um só corpo e um só Rua. Então só existe só um espírito, o Rua que é o espírito. Existe um só espírito. Como é que nós vamos pregar mais de um espírito? Então as pessoas, as religiões, elas, por não falarem conforme o que está escrito, elas pegam textos escritos, textos bíblicos, e fazem uma variação de doutrina, varia o seu ensinamento. Então, nós vamos examinar alguns textos aqui que falam do Rua, o Eterno,
aquele único Espírito existente em todo o universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos é dito o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, mas o Rua eterno pairava sobre a face das águas. Amados, na escritura de João Ferreira de Almeida, esse texto é escrito assim, que Espírito de Deus pairava sobre a face das águas do abismo. Então, Espírito de Deus, aqui diz o Rua eterno. Quer dizer, quem estava lá era o Criador, o Eterno, e de Reva Verrer, o Nocial, o Altíssimo dos Exércitos. Ele estava lá na criação, criando todas as coisas. Criando todas as coisas. Então ali estava o Rua Eterno, que corromperam, chamando de Espírito de Deus. Agora, quando nós encontramos em outro texto, que agora é no Abrir da Chave, o Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, versículo 9, temos outro testemunho muito importante. Vocês, porém, não vivem de acordo com sua antiga natureza, mas como o Rua quer. Se é que o Rua do Eterno habita realmente em vocês. Quem não tem o Rua do Machia, não pertence a ele. Nesse texto aqui, nós encontramos algo muito maravilhoso. Para João Ferreira de Almeida, mais uma vez, vai chamar o Rua do Eterno aqui, Espírito de Deus. E na segunda parte do versículo, vai chamar Espírito de Cristo. Então, mas eles lá, então eles estão divulgando dois Espíritos, porque eles dizem que Deus, o Pai, é um, e o Cristo é outro. E no caso aí, cada um tem um Espírito. Então aí estão divulgando dois Espíritos. Na verdade, o texto principal da mensagem de hoje diz que há um só Rua, um só Espírito. Não podemos sair disso porque essa é uma verdade contundente nas Escrituras e hoje altamente violada pelos pregadores que se diz da palavra. Então encontramos aqui, nesse texto, dizendo o seguinte. Primeiro nós vamos encontrar que ele está dizendo que nós devemos viver não mais com a nossa natureza carnal, nosso ser humano, né? Mas como o Rua, que é o Espírito, quer. Aqui não falou dos espíritos, mas falou do Espírito, usando o singular. Esse Rua aqui, o Rua aqui no texto que estamos lendo, ele é o Rua do Eterno e também chamado o Rua do Machia. Isso quer dizer o quê? Que o Machia é o mesmo Eterno. Ou seja, no Machia está habitando o Eterno, conforme a versão lá do batismo de Machia, quando a voz brada nos céus e diz: este é o meu filho amado e que tenho prazer de habitar. Então a própria palavra diz que o Eterno, o Pai Celestial, tem prazer de habitar em seu Filho, que é o Machia. Então aqui não podemos, não podemos aqui, amados, dividir o Pai como uma pessoa distinta do Filho, ou o Filho uma pessoa distinta do Pai. Porque o Eterno, o Espírito Eterno, o Espírito do Eterno, agora está habitando no Machia. O Machia é apenas o tabernáculo, a morada, o templo do Rua aqui entre os homens. Rua, o templo do Espírito Eterno entre os homens, que é o Criador, é o Salvador e é o Consolador. Então, nós precisamos compreender nesse texto que aqui fala de um único Espírito, de um único Rua, né? Que ele é o caso, o Eterno, aquele que está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, sobre as águas, onde vai criar todas as coisas.
Então, nós temos ainda o texto de Revelação, que é Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Diz o texto seguinte: Ao anjo da Carral, que está na cidade de Sardes, escreva o seguinte: Assim diz aquele que tem o sceptro rua do Eterno e as 7 estrelas. Então aqui nós estamos falando não de 7, que na corrompida de Almeida diz que são 7 espíritos de Deus. O Eterno, ele não tem 7 espíritos. O 7 aqui é a perfeição, é a manifestação plena do Eterno em toda a criação, em todas as suas dispensações. Sabemos que o nosso mundo, o Eterno criou o mundo com 7 dispensações. Em cada dispensação da história, o Espírito Eterno está ali trabalhando, agindo da forma condivente com o tempo, com a época. Então ele está trabalhando continuamente em todas as dispensações da humanidade. Então esse séptuplo aqui, séptuplo, quer dizer, o 7 aqui é usado não para identificar número de espíritos no Eterno, porque há um só Espírito, e o próprio Eterno é Espírito, esse é o Espírito único. O próprio Eterno é o Rua, e Ohana, que é João capítulo 4, versículo 24, diz isso para nós, que o Eterno, Yahweh, é o Espírito. Então, perguntamos agora, afinal de contas, quantos espíritos há? Você pode me responder? Quantos espíritos há, meu amado? Um só, é claro, né? Como está aqui no versículo Efésios 4 e 5, especificamente o 5, vai dizer para nós o seguinte, já lemos esse texto no início e vamos recapitular novamente. Há um só corpo e um só rua. No versículo 5 diz, há um só Salvador, e também no verso 6 diz que há um só Criador, Pai de todos, o qual é o Altíssimo. Então, aqui esses dois versículos trazem para nós que o Altíssimo é o único Criador e Salvador. Ele é o Espírito único e também ele habita em um único corpo. Um único corpo. Não existe, como dizem as pessoas, 3 corpos, 3 pessoas no Eterno. Não, aqui está dizendo que há um só corpo. Que corpo é esse? Vamos ver que corpo é esse. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem visível do Pai invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer, o Mashiach, como prêmio de toda a criação, o seu corpo ali era o corpo, era a imagem, a pessoa visível. O filho ali está visível, só estavam com ele, vendo ele todo dia. Visível do Pai invisível, que é o Rua, que é o Espírito do Eterno. Por isso a palavra diz que ninguém nunca viu o Eterno. Homem nenhum viu Yahweh, porque ele é Espírito. Espírito não se vê, se sente sua presença. Espírito é algo abstrato que não se vê, não se pega, simplesmente se sente. O Espírito funciona como um sentimento lá no fundo do teu ser. Por isso que nós, os servos do Eterno, os eleitos, sentimos a presença do Espírito do Eterno em nós. Porque ele é abstrato, ele não é algo palpável, algo que seja visto a olho nu, a olho humano, não. Ele é algo muito maior. Ele é algo muito maior. Então aqui está dizendo que, na verdade, só há um Espírito, Rua. E aqui está dizendo no texto que nós lemos aqui que esse corpo único, esse Espírito único, habita nesse corpo único. Então, o Eterno, que é o Rua eterno, o Espírito único, não há outro, habita no corpo do Mashiach, o seu filho, aquele corpo preparado para ele habitar quando viesse na terra. Então você vê Hebreus, capítulo 10, versículo 5, foi dito isso, né?
que quando ele vai entrar no mundo, foi o que ele fez. Preparou para si um corpo. Vamos ver o texto. Portanto, a respeito da sua vinda ao mundo, foi dito: sacrifício e oferenda você não quer, mas um corpo você preparou para mim. Então, quando o Eterno vem ao mundo para salvar a humanidade, segundo a promessa feita já lá nos profetas, quando ele fala em Shaial, que é Isaías, várias promessas a respeito de sua vinda para salvar a humanidade, então ele preparou um corpo para si. Esse corpo vai ser preparado no ventre de Miriam. Quando nós vemos ali em Lucas, capítulo 1, versículo 21 e diante, 31 e diante, o anjo vai ter um diálogo com Miriam e vai dizer isso para ela. Vamos ler a partir do verso 30, que diz o seguinte: então o anjo lhe disse: não tenha medo, Miriam, você foi agraciada pelo Eterno. Você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome Yahushua, ou Yahusha. Ele será grandioso e será chamado Filho do Eterno Altíssimo. E o Eterno Yahu lhe dará o trono de seu antepassado, o rei Davi, que chamam de Davi. Então vemos aqui que até nisso há uma corrupção na Bíblia escrita, corrompida de João Ferreira de Almeida. Diz que aí o Mashiach era filho de Davi. Filho porque da mesma tribo, mas aqui o trono que vai ser dado ao Mashiach não é do seu pai Davi, mas do seu antepassado, um rei que governou, um príncipe que governou por Israel no passado. Então vimos aqui então entender que na verdade a palavra está dizendo, o anjo está dizendo para Miriam que ela vai engravidar e vai dar luz um ser ao menino que é chamado, ao nascer, seria chamado Filho do Altíssimo. Esse menino é aquele da promessa lá de Shaial, lembra? Aquele lá de Shaial, que é Isaías, capítulo 9, na corrompida, verso 6, nossa Bíblia, verso 5, que diz que o menino vai nos dar, o menino vai nascer, vai ser nos dado um filho. Então esse menino, se você continuar o versículo, vai dizer que ele tem os prerrogativos, atributos divinos que só o Eterno tem. Ele é com o seu nome, o nome que é sobre todo nome, que nenhum outro nome é igual a ele, que é Yahusha, o Mashiach. Ele vai ser o conselheiro maravilhoso, ele vai ser ali chamado de Pai Eterno, Altíssimo Forte, que na Bíblia diz Deus Forte, né? Ele é Altíssimo Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Príncipe aqui é rei, príncipe aquele que governa, que tem uma regência. Então o reino que tem o reino e o rei do Mashiach, que é o rei de Yahu, é um reino eterno. Então o seu reino não passará, diz a Escritura, que o seu reino não terá fim, né? Então nós vemos aqui que há um só Criador, um só Salvador e um só Ruah, um só Espírito especificamente. Então precisamos ter conhecimento dessas verdades para não sermos levados por via de doutrinas, mensagens enganosas que nos tiram o foco da verdade. A Escritura diz que o Mashiach é o Consolador. Isso é provado já no texto que mencionei, Shaial 9, verso 5, diz que ele é o conselheiro maravilhoso, o maravilhoso conselheiro. Esse é o Ruah, é o Espírito Consolador. Em Shaial ainda, no Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, também temos uma mensagem muito importante. Diz o texto: o Espírito do soberano Criador Yahu está sobre mim, pois Yahu me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos oprimidos, para dar vista aos cegos
e para proclamar o ano aceitável de Yahweh e o dia da vingança do nosso Criador, para consolar todos os tristes. Então vimos aqui, amados, que o Espírito soberano do Criador, o Espírito soberano do Criador estava sobre quem? Sobre o Mashiach, o qual veio lhe ungir. Isso aconteceu lá no batismo, quando o Espírito desce sobre o Mashiach e pôs sobre ele, e ali ele ouve uma voz que diz: meu filho amado, e quem me compara, tem o prazer de habitar. Então, quem está dizendo aqui? Que ele vai ser ungido, né? O eterno Yahweh vai ungí-lo para anunciar. Ele só podia anunciar a salvação do eterno, ele só podia exercer, realizar a salvação do eterno quando ele fosse ungido, porque ele ia ser o instrumento único usado pelo eterno para salvar a humanidade. É isso que foi dito lá em Yeshayahu, capítulo 43, versículo 12, né? Quando ele diz, verso 11, que ele é o único. Vamos ler o texto para nós vermos a consistência do texto bíblico. Versículo 11, ele diz o seguinte, no verso 11: eu, sim, sou Yahweh, e além de mim não existe Salvador. Está dizendo aqui que ele é o único Salvador. Não existe um Salvador. No verso 12 ele vai esclarecer nitidamente essa questão. Veja bem, ele disse verso 12: eu anunciei e eu salvei. Eu anunciei e eu salvei, e eu o mostrei. Criador estranho não houve entre vocês. Portanto, vocês são as minhas testemunhas, diz Yahweh. Eu sou o Eterno. Então, vimos aqui, amados, que o Eterno, Yahweh, ele desempenha aqui 3 tempos na história da humanidade. Primeiro, ele anuncia a salvação através de seus profetas. Pois lá em Kéfar, que é Pedro, ele vai dizer que os profetas estavam falando, movidos pelo Espírito Eterno, que eles estavam, e esse Espírito Eterno era o Espírito do Mashiach, que é o Espírito Eterno que estava no Mashiach, que estava nos profetas. Então, moveu-os para falar ser essa salvação. Ele anunciou a salvação, ele prometeu a salvação. Agora, diz que ele vai realizar essa salvação. Ele vem realizar a salvação. Ele agora vem executar o plano da salvação. Mas como é que o Eterno, que é Espírito, que é o Rua, que é o ser abstrato, que não tem um corpo, não tinha sangue, né? O corpo era um ser espiritual e não um corpo carnal. Agora ele vai salvar a humanidade, se segundo a Torá, como diz Shaul, que está descrito, que quase todas as coisas purificavam com sangue, sem derramamento de sangue, não remissão de pecado. Como é que ele ia remir a humanidade sem sangue para derramar? Então o que ele fez? Ele diz: eu vou realizar a salvação. Mas ao entrar no mundo para realizar a salvação, conforme está em Hebreus 10:5, ele vai preparar um corpo. E já vimos o texto, o anjo do Eterno vindo a Míriam e prepara, dizendo que ela vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, e ele será chamado ao nascer filho do Altíssimo. Então vimos aqui que aí o Mashiach é o instrumento que o Eterno preparou para realizar a salvação da humanidade, por derramar o seu sangue, pois o sangue do Mashiach nos purifica de todo o pecado pela fé em algo, e o nosso Criador. Então nós vemos aqui, amados, que agora ele também vai fazer ouvir essa salvação. A partir do dia do Pentecostes, o dia da festa das colheitas, para cá, as boas novas do Eterno, chamado de Evangelho, tem sido divulgado em todo o mundo, tem sido ouvido em todo o mundo, através do poder do Espírito Eterno. Porque os discípulos só puderam pregar, anunciar as boas novas do Eterno, quando eles foram selados, batizados, imergidos no Espírito. É tanto que, ali quando nós chegamos em Lucas, capítulo 24, 47 em diante, ele vai nos dizer isso. Vamos conferir o texto. A partir do versículo 47 diz o seguinte: e em seu nome anunciasse a mensagem sobre o arrependimento
e o perdão dos pecados a todas as nações, não só a Israel, mas a todas as nações. Começando primeiramente na cidade de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Verso 49. E eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Portanto, fiquem na cidade de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então eles só podiam pregar a palavra, as boas novas, anunciar as boas novas de salvação ao mundo, os emissários do Eterno ali, quando eles fossem revestidos com o poder do alto. É isso que ele disse em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, quando os talmidim quiseram perguntar a ele acerca dos tempos, que seja o plano do Eterno através dos tempos. Diz o texto. Certa vez, enquanto eles estavam reunidos com Yahushua, perguntaram-lhe: Rabi, que é mestre, é nesse tempo que você vai restaurar a autoridade a Israel? Ele respondeu-lhes: não cabe a vocês saber os tempos e as épocas. O Pai os mantém reservado para a sua própria autoridade. Mas quando o Ruach HaKodesh, o Espírito Imaculado, descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região de Yahudá e Chorom, que é Samaria, e até os confins da terra. Quer dizer, os emissários estariam preparados para pregar as boas novas de salvação quando eles recebessem a virtude, o poder, a unção do Ruach HaKodesh, do Espírito Imaculado, do Espírito do Eterno. Então, amados, o Espírito Eterno, o eterno Criador que é Espírito, ele anunciou a salvação através dos profetas, ele realizou a salvação através do Mashiach, o seu filho, e ele anuncia a salvação, faz saber a salvação através da sua carral, da sua congregação, da sua igreja, espalhada em todo o mundo. Não só os Eudins, judeus, não só em Jerusalém, mas em Chorom, que é Samaria, em Aldá, que é Judá, e em todas as regiões do mundo. O mundo inteiro tem esse privilégio de ouvir a palavra da salvação, a palavra de pregação das boas novas. Então, mas nós vimos o quê? Que aí nós temos hoje essa confusão de espírito A, espírito B, espírito daquele. Então, ficou bem claro aqui nos textos de Ishaiah, que é Isaías, que na verdade o espírito que está sobre o Mashiach, que fez o Mashiach surgiu, é o espírito eterno. É o espírito do eterno, o espírito do todo-poderoso, soberano Criador, o eterno. E ainda, aqui é o Hana, capítulo 14, versículo 16 e 15 e 26, vamos ler dois textos aqui, fazendo ênfase a esse texto que está lá em Ishaiah, capítulo 9 e capítulo 61. Então vamos ler o texto. Esse texto aqui, o Mashiach, ele está falando como homem, como filho, ele está falando para os seus talmidim, discípulos, o que ele vai fazer. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, ou eu rogarei ao Pai, né? E ele lhes dará outro consolador, conselheiro consolador. Vê que esse conselheiro consolador aqui é o mesmo conselheiro consolador lá de Ishaiah, capítulo 9, versículo 5. Que seria dado ao nome que vai ser posto no Mashiach, que é o nome de Yahushua, né? Uma soletrada é Yahushua, mas é Yahushua. Então, esse nome de conselheiro consolador fala do Espírito Eterno. Ele seria chamado do Espírito Eterno porque ele era o tabernáculo, a morada de Yahweh. Ele vai, então, semelhante a mim. O Espírito da verdade o Espírito da verdade para ficar com vocês para sempre. Então está falando aqui do derramado do Espírito ali no dia da festa das colheitas, de Pentecostes chamado,
Ali ia ser derramado o Espírito sobre a congregação, sobre a igreja, carral do Eterno, e aí ia ficar para sempre com os eleitos, porque eles agora iam anunciar, eles iam anunciarem as boas novas de salvação ao mundo, e ninguém pode anunciar as boas novas verdadeiras de salvação para o mundo se não tiver a unção do Espírito Eterno. Então, o que está acontecendo hoje? Pessoas estão anunciando a palavra de salvação, as boas novas de salvação, sem a unção do Espírito Eterno, sem o revestimento, sem estão testemunhando de algo que eles não têm condição de testemunhar, porque hoje, na verdade, as pessoas estão pregando religiões. Os homens atuais não estão mais pregando salvação, estão pregando religião. Hoje as pessoas estão pregando mais pelo crescimento de número da igreja. Então, quando os pastores que pregam com essa visão de grande número, de sucessos materiais, de adquirir bens materiais, isso é um índice, isso é uma indicação de que eles estão fora do plano da unção do Eterno. Eles estão ganhando, sim, pessoas, sim, mas para os seus movimentos religiosos, não para a vida eterna. Porque a vida eterna, as pessoas só ganham com a verdade. Só vem para a vida eterna se for através da verdade, que é o próprio Mashiach. Em sua palavra, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, o Pai que nele está, se não for por ele, por meio do seu sacrifício, por meio da fé nele, por meio da obediência à sua palavra. E aqui o texto está dizendo que ele, como homem, vai pedir ao Pai que ele nos dê um outro consolador, porque ele, como homem, como o mestre, ele consolava as pessoas. Ele já vem a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele estava consolando as pessoas, não chores. Ele estava sempre consolando as pessoas. Então, ele agora vai ser executado, ele vai ser morto, e ele vai ascender aos céus, vai ser entronizado nos céus. E como entronizado nos céus, como pai, ele como homem está rogando ao Pai que ele envia um Consolador. Então, após a sua morte, após a sua ressurreição, após o seu entronizamento nos céus, é que ele vai derramar o Espírito, cumprindo a promessa do Pai. Como disse ele, de mim ouviste. Então, nós vemos aqui que ele diz que quando, no verso 16 ainda, diz que o Espírito é a verdade, para que fiquem vocês para sempre. Agora, importante que no capítulo 15, versículo 26, ele diz para nós o seguinte, capítulo 15, versículo 26. Quando o Consolador vier, que eu lhes enviarei da paz do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, o que é testemunhar a respeito do Mashiach? É testemunhar, ser testemunha dele, conforme a sua palavra, mediante a unção que ele nos dá. Então, ficamos perguntando, afinal, quem é o Consolador? É o Mashiach, segundo a Escritura, lá que nós lemos em Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5. Então, nós vimos que agora encontramos que o Consolador vai ser enviado pelo Pai. E ele está dizendo aqui que o Consolador também é único ser. O Consolador, isso também, o Consolador é único. Ele está dizendo aqui que quando o Consolador vier com o Espírito da verdade, vai testemunhar dele. Quer dizer, você só pode testemunhar de Yahushua Mashiach, quando em você está a unção, a virtude, o poder do Consolador, do Espírito Imaculado do Eterno. Então, a pergunta é, quem afinal é esse Consolador, né? No capítulo 16, versículo 7, a ida de Yohanan aí, nós vamos ver o seguinte, olha o que ele diz aqui. Quem vai dizer para nós que, na verdade, é esse Consolador, lá de Yeshayahu, capítulo 9, e de Yeshayahu, capítulo 61, como Mashiach disse que o Espírito do Criador eterno, soberano, estava sobre ele para lhe ungir. Então, nós vamos ver aqui, em Yohanan, capítulo 16, versículo 7, o seguinte. Mas eu lhes digo a verdade, e é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o Consolador, o conselheiro, aquele lá do profeta Yeshayahu, não virá para vocês. Havia uma promessa do derramar do Espírito,
da unção do Espírito, que o Espírito ia ser derramado na vida do povo do Eterno. Mas ele está dizendo que se caso ele não fosse, o Espírito não viria. Isso sabe por quê, amados? Porque é você, eu, nós. Se eu não for para algum lugar, eu não tenho como vir de lá. Então, se o Mashiach, sendo ele próprio, ou nele próprio, habitando o Consolador Eterno, que é o Espírito do Eterno, como é que ele vai ser derramado em forma de poder na vida da igreja, da congregação, dos eleitos, se o Mashiach não fosse ascender aos céus, entronizar nos céus, e agora derramar esse Espírito, essa unção sobre os que são dele. Então vemos aqui, que se ele não fosse, o Espírito não viria. Mas se eu for, ou em outras versões melhor, mas quando eu for, eu enviarei a vocês. Olha, ele estava dizendo isso lá no texto anterior, que o Espírito, em João 14:16, que o Espírito vai ser enviado pelo Pai. Em 15:26 também disse isso. Agora, aqui no versículo 7 do capítulo 16, ele está dizendo que ele que vai enviar. Então, ele é o Pai que envia, e ele é o Consolador que vai ser enviado, porque se ele não for, o Consolador não vem. Né? Então, temos que ter pensão isso aí. No 14, versículo 18, ainda de Elhana, no versículo 16, 7 do capítulo 16, agora vamos para o 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos. Quem é que deixa alguém órfão? O Pai. Claro, o Pai que deixa alguém órfão. Ninguém pode deixar uma pessoa órfã se não for o Pai. Alguém não fica órfão de tio, órfão de avô, órfão de primo, órfão de tia, órfão de padrinho, órfão de amigos, não. Aqui, órfão de professor, órfão de mestre, não. Só fica órfão de pai e mãe. Como o Criador é pai, aqui quem está dizendo que não vai deixar órfão é o próprio Mashiach. Porque o Mashiach vai morrer, vai ser sepultado, ressuscitar, e ascender aos céus, e todos nos céus, e ele vai estar dizendo para ele, olha, se eu não for o Espírito, que não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito sobre vocês, a promessa do Pai vai se cumprir, vocês vão receber o poder, a unção, vocês vão ser minhas testemunhas em todas as regiões do mundo, e aqui ele fortalece a fé dos seus servos. Não os deixarei órfãos, mas voltarei para ficar com vocês. Como é que o Mashiach vai voltar para ficar para sempre com os eleitos? O Espírito, aqueles que vai enviar do Pai, o que ele vai enviar. Né? Então nós encontramos aqui em Mateus 28:20, quando ele diz que, vamos ver o texto, Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto está de acordo com Johanna 14:18. Ele vai ficar todos os dias com a congregação, com os seus servos. Agora nós perguntamos, existem dois consoladores? Existem dois salvadores? Existem dois criadores? Existem dois eternos? Claro que não, amados. Conforme o texto que nós estudamos nesta manhã, nesse dia, ele é único, ele é unicamente um só Rua, um só Criador, um só Salvador. Não existe dois. Então essa questão de dois é uma doutrina herética. Que o Eterno nos abençoe, nos ilumine e ilumine toda a mente de cada um dos que ouviram esta mensagem, para que possamos compreender na unção do Espírito Eterno do nosso Criador. A paz para todos, que o Eterno abençoe.